A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e eu vou ministrar agora a lição número 10, que traz como título O Pecado do Homem Segundo o Coração de Deus. Isso mesmo, estamos estudando a história de Davi. Sabemos que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus e ele pecou, ele errou. Então essa lição aqui é a lição do quarto trimestre do ano 2019 da revista CPAD, que estamos estudando o livro de Samuel e chegamos no capítulo 11 do segundo livro de Samuel. A leitura bíblica em classe aí do capítulo 11, versículo 1 ao 18, mas eu recomendo você ler todo o capítulo para entender por completo a história. Bem, vou explicar como que funciona esse vídeo. Esse vídeo aqui eu destaco 3 subtópicos que foram escolhidos por meio de votação. Foi feita uma enquete, o pessoal que acessa o site do EBD em Foco e o canal do EBD em Foco votou, escolheu os 3 subtópicos que merecem um destaque maior, uma explicação mais profunda. Então aqui esse vídeo vai abordar esses 3 subtópicos, que são os subtópicos 1.2, Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. 2.1, criando um ambiente propício ao pecado. E o 3.3, Davi e seu comandante. Então a gente vai abordar esses 3 subtópicos aqui. Se você quer a aula mais completa, na descrição do vídeo tem o link que te manda para a aula, onde eu comento toda a lição, usando o slide e tudo mais. Falando em slide, o EBD em Foco continua com promoção que você pode se cadastrar gratuitamente, baixar os slides em PowerPoint de adultos e jovens e também vários cursos para você se capacitar e também com material para download. Acesse lá no site do EBD em Foco, inclusive tem um slide sobre a Bíblia, dia da Bíblia, domingo agora. Se você quer ministrar uma aula sobre a Bíblia, algo diferenciado, entre no site do EBD em Foco, faça o cadastro que você vai ter o curso lá sobre a Bíblia, um curso e um slide para você usar e ministrar na igreja, uma aula excelente sobre a Bíblia. Muito bom mesmo, muito bom. Então acesse lá o site do EBD em Foco, ebdemfoco.com, ou o aplicativo do EBD em Foco na Play Store. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. Primeira coisa que eu tenho que falar para você é que isso aqui é uma narrativa. Eu sempre tenho batido muito nessa tecla nos meus comentários, porque a gente tem que aprender a interpretar a narrativa para interpretar corretamente essas narrativas aqui. Então a narrativa começa, essa narrativa aqui do capítulo 11 do segundo livro de Samuel, ela pode se dizer que a narrativa é dividida em 3 atos. O primeiro ato é quando Davi ali olha para Batseba, deseja e chama ela, né, e peca com ela. O segundo ato é quando ele chama Urias, né, para tentar fazer com que Urias se deitasse com ela para disfarçar o seu pecado. E o terceiro ato é quando ele manda matar ali Urias através daquela farsa dele de mandar ele para frente de batalha, e ele morre, recebe a notícia de forma muito fria, por sinal, depois toma ela como esposa. Então encerra aí. Então Davi ele começa ali embaixo pecando e ele vai decaindo, né? A história, a narrativa, ela tem um clímax, que é quando ele manda matar Urias, pode-se dizer que ali é o clímax da história, mas na vida espiritual é uma decadência na vida de Davi. A gente olha aqui que Deus, ele é o personagem principal da história, apesar de Deus não se manifestar no decorrer da narrativa, somente no final da narrativa, onde diz que aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, tem pessoas que falam assim, está registrado na Bíblia porque Deus aprova. A Bíblia registra os acontecimentos, mas nem tudo que está registrado tem aprovação divina. Isso fica bem claro no final desse capítulo, onde Deus vai reprovar o que aconteceu. Os personagens principais aqui dessa narrativa Davi, né, tá Deus como personagem principal mesmo, aí depois vem Davi, Batseba, Urias e também o seu comandante Joabe, né, que está também lá na frente de batalha, que a gente vai falar dele aqui, né, no tópico 3.3. Então vamos lá, o tópico 1.2, Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Tem muita gente que questiona essa questão de Davi ser o homem segundo o coração de Deus. Porque assim, a Bíblia chama Davi o homem segundo o coração de Deus, e aí Davi peca. Muita gente fala assim, nossa, o que aconteceu? O homem segundo o coração de Deus pecou, é o título da lição, né? Será que ele só era o homem segundo o coração de Deus antes de pecar? Depois que ele pecou, Deus não chamou mais ele de homem segundo o coração de Deus? Será que Deus só agradou-se de Davi antes dele pecar e Deus depois não se agradou de Davi? Não é bem isso. Esse texto, dessa queda de Davi, ele tem que ser lido
segundo o seu contexto. Então a gente tem que ler o capítulo 11, depois o capítulo 12, onde tem o arrependimento de Davi e também o Salmo 51, que é a confissão de Davi diante desse pecado. Então Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele não tinha a capacidade de pecar. Tem gente que pensa assim, né? Ah, foi escolhido de Deus, faz a vontade de Deus, então Davi era o rei, escolhido por Deus. Né? Começa assim o texto aqui da lição, né? Davi era o escolhido de Deus, mas infelizmente cometeu pecados graves. E o escritor da revista colocou aqui pecados, porque não foi somente esse pecado aqui. Né? Davi provavelmente cometeu outros pecados gravíssimos também, mas o que está registrado aqui é somente esse. O narrador colocou esse pecado para mostrar que mesmo aquele que é escolhido de Deus pode pecar, porque a natureza pecaminosa ainda continua no ser humano. Então nós que somos regenerados, nós não somos mais escravos do pecado, mas ainda vivemos no mundo de pecado, influenciados por esse mundo, pelo pecado, e podemos pecar sim, porque nós ainda temos essa natureza pecaminosa. É por isso que aqui na revista, na lição, vai deixar bem claro, né? O texto fala lá, 1 Coríntios 15, 54, que um dia o que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade, mas isso somente lá na eternidade. Enquanto nós vivermos aqui nessa terra, estamos correndo sérios riscos, podemos pecar e cair a qualquer momento. Então foi o que aconteceu com Davi. Davi não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus porque ele pecou. Davi não deixou, porque o que caracteriza um homem segundo o coração de Deus? Vamos olhar aqui, é uma pessoa que se arrepende. É claro que nós poderíamos fazer um sermão, tirar várias lições aqui, mas a primeira lição aqui é o quebrantamento de Davi. Quando ele, o profeta chega para ele, que a gente vai estudar na próxima lição, fala que ele errou, fala que ele pecou, e ele reconhece o seu pecado, ele se arrepende, ele se quebranta. Então quando você lê o Salmo 51, você vê que Davi realmente amava a Deus. Ele viu que o que ele fez realmente era um pecado gravíssimo diante de Deus, e um coração quebrantado é o que Deus quer, um arrependimento genuíno. Então isso que caracteriza um homem segundo o coração de Deus. Por mais que ele peque, que ele erre, por mais que ele chega a uma fase da vida que é complicada, a pessoa acaba passando por várias dificuldades, acaba pecando, ele se arrepende. Aquele que de fato serve a Deus, ele vai se arrepender. Então Davi, ele deixa esse exemplo aqui, que é pecador também, é salvo, mas corre risco de pecar, mas quando peca, se volta para Deus, diferente de Saul, que não se arrependeu de fato, de forma genuína, e terminou a vida tragicamente. Então assim, a vida de Davi de Saul foi algo trágico, foi só decaindo e pronto, morreu, né, se matou. Davi não, Davi sobe, desce, mas ele termina lá em cima. Né? Davi ele tá ali sempre buscando a Deus. Então os salmos registram isso, principalmente o Salmo 51. Então que fique bem claro, todos nós temos a natureza pecaminosa, podemos errar, mas o que caracteriza realmente a nossa capacidade de arrependimento e abandono do pecado. Certo? Vamos para o tópico 2.1, criando um ambiente propício ao pecado. Quando nós lemos o texto, você vai ver que Davi deveria estar na guerra, mas Davi não estava na guerra. Vai falar aqui no capítulo 11, versículo 1, fala que o povo estava para a guerra e Davi não foi, ele ficou em Jerusalém, ele ficou no palácio. Então, como a gente já conhece a história dos tempos antigos, as histórias bíblicas, a gente sabe que o dever do rei era puxar frente na guerra. Então, o rei não ficava somente no palácio, ele era o melhor guerreiro, ele dava exemplo de batalha, então ele estava lá na guerra. E aí, Davi não estava cumprindo esse seu papel de estar na guerra, e ele criou um ambiente, por quê? Porque ele ficou meio que sem saber o que fazer, ficou andando pelo palácio, a sua casa estava no alto, ele conseguia ver algumas outras casas, e Batseba ali, ela estava tomando banho, provavelmente de um ritual de purificação. Então, muita gente acha que Batseba se insinuou, que ela se jogou para ele, mas o texto não vai dizer isso, então a gente não pode tirar essa conclusão. O que o texto vai dizer é que que o texto vai falar a questão da purificação de Batseba, né, que vai falar que capítulo 11, versículo 4, né? E já ela tinha purificado a sua imundice. Então era após a menstruação, ela tinha que passar por um ritual de purificação. Então se ela estava fazendo esse ritual de purificação, significa que ela era uma pessoa fiel a Deus também. Então não somente Davi pecou aqui, como Batseba também pecou. A questão toda do pecado é que Davi, ele tinha acesso a qualquer mulher. Ele poderia casar com a mulher mais linda de Israel, desde que ela fosse solteira, né, desde que ela não tivesse um esposo, ele poderia escolher a mulher mais linda de Israel. Davi tinha várias esposas, ele tinha várias mulheres, inclusive muitas delas lindas, maravilhosas. Então Davi tinha tudo o que ele precisava.
Só que Davi, ele deixou se corromper com um olhar. Ele poderia olhar, opa, virar para cá. Não. Ele continua olhando, ele desejou no coração. Então o pecado é aquela coisa que você não precisa, você não tem necessidade, mas quando você dá lugar, você acaba cometendo. Então foi o que aconteceu com Davi. Talvez Davi tinha uma fraqueza com relação a mulheres. E é aí que entra aqui a aplicação desse tópico. Todos nós temos uma fraqueza. Todo homem vai falar assim, eu tenho fraqueza com mulher, eu tenho fraqueza com mulher. Na verdade, todo homem vai ter desejo sexual e tudo mais. Isso aí é perfeitamente normal. A questão toda aqui é a questão de uma fraqueza, né? Davi talvez tinha essa fraqueza. O texto não vai dizer isso, bem claro, mas devido às circunstâncias dele ser rei, poder escolher qualquer mulher para se casar, ele já tinha várias mulheres. Então, quando ele comete esse pecado aqui com Batseba, algo totalmente desnecessário, sem sentido. O mesmo acontece conosco. Algumas vezes, vamos trazer aqui para o nosso cotidiano, tem pessoas que têm fraqueza com dinheiro. Fraqueza com dinheiro. Então, se ela vê um dinheiro fácil, ela pega. Isso antes de se converter, né? Ela rouba, ela não consegue ver um dinheiro fácil. Ela se converte. Quando ela se converte, continua ainda aquela fraqueza naquela área financeira. Mesmo que ele tenha um bom salário, mesmo que ele seja uma pessoa que não tem necessidade, mas se ele vê fácil, dá o desejo de pegar aquilo ali de forma ilícita. Isso eu já vi acontecer na prática. Eu já vi casos em igrejas que o tesoureiro estava roubando dinheiro da igreja. O cara crente pregava, dava testemunho, mas tinha esse problema, ele tinha essa fraqueza, ele tinha um bom emprego, tinha um bom salário, não tinha necessidade de roubar o dinheiro da igreja, mas ele roubava porque ele estava justamente no meio onde era a fraqueza dele. Então ele deveria reconhecer que ele tem fraqueza com isso e não mexer com dinheiro. Não, me dá outro cargo, pastor, mas esse aqui eu não quero ter essa responsabilidade. Então todos nós vamos ter uma fraqueza. Tem gente que tem fraqueza com bebida. Então o pessoal não tem necessidade de beber, não está nem aí. A bebida não vai acrescentar nada na vida dela. Mas se ela sentar na mesa com alguém que está bebendo, ela vai beber também. Então a questão da fraqueza é cada um reconhecer a sua fraqueza, reconhecer onde é mais fácil cair, é mais provável de cair e evitar essa situação. Davi, se ele tinha uma fraqueza com mulher, ele deveria evitar essa situação, essa circunstância. Assim é conosco. Eu, por exemplo, tive uma criação num lar evangélico onde ninguém nunca bebeu na minha família, eu nunca precisei beber. Então eu sento numa mesa onde tem pessoas bebendo, eu vou num churrasco onde tem pessoas bebendo, e eu não sinto vontade de beber, aquilo não me atrai. Né? Mas tem pessoas que quando era do mundo bebia muito, se converteu, abandonou a bebida, mas se sentar numa mesa onde todo mundo está bebendo, ele não resiste ao convite. Então a pessoa sabe que tem essa fraqueza, se afasta disso. Então cada um de nós vamos ter as nossas fraquezas e nós temos que reconhecer isso e evitar situações. Então o título aqui, Criando um Ambiente Propício ao Pecado, é justamente nesse sentido. Criar um ambiente, quando nós sabemos a nossa fraqueza, sabemos onde nós podemos errar e mesmo assim nós não evitamos essa situação, e aí nós vamos lá e pecamos. Por isso que Jesus, quando está ensinando sobre pecado, ele fala, se teu olho te faz pecar, arranca, lança fora. Se tua mão faz pecar, arranca e lança fora. Tal. Jesus não está mandando arrancar o olho e arrancar a mão, mas tomar medidas drásticas para evitar situações que te levam a pecar. Então, se você tem fraqueza com bebida, você foi convidado para uma festa de formatura e você sabe que lá vai ter bebida, é muito melhor você tomar uma medida drástica de não ir à festa ou de sair mais cedo para evitar cair. Você pode decepcionar um amigo, você pode deixar a família até com raiva de você, mas é uma medida drástica para evitar aquilo que te leva a pecar. Evite tudo que te leva a pecar. Você se conhece, você sabe como você é. Então Davi falhou nessa parte, mas deixou o exemplo aqui para nós que não fazermos isso, né? Saiba quem é você de fato e procure evitar essas situações que te levam a pecar, certo? Vamos caminhando aqui para o tópico 3.3, Davi e seu comandante. Aqui, para entender essa história, você tem que ler o capítulo 1 até o capítulo 12 de Samuel, para você entender todo o contexto histórico da questão de Joabe, porque Joabe lá atrás mata Abner, que é o chefe do exército de Isbosete,
que é o rei, filho de Saul, que reina em algumas tribos, né, reina nas tribos do norte, enquanto Davi reina somente em Judá, que fica no sul. Então Isbosete teve essa divisão logo no início, Isbosete e Davi reinando ao mesmo tempo. Joabe era o capitão de Davi e Abner o capitão de Isbosete, e depois teve uma situação em que Abner mata o irmão de Joabe e Joabe depois mata Abner de forma bem fria, né? Chama ele no canto para conversar e esfaqueia ele ali, mata ele. E aí quando Joabe faz isso, Davi amaldiçoa Joabe, fala que Joabe matou um grande homem, um grande guerreiro, faz todo um funeral para Abner e deixa Joabe realmente assim jogado para o canto, no sentido de que a maldição que ele lança é muito grande. Isso você vai ler nos capítulos iniciais e é importante entender esse contexto. Agora, Davi comete um assassinato no mesmo nível, ou talvez numa situação muito pior do que Joabe. Joabe pelo menos tinha uma desculpa de que estava vingando a morte do irmão, né? E aí, pelo menos ele tinha essa desculpa. A maneira que ele fez foi errado, não foi correto. Joabe errou quando matou Abner. No entanto, ele tinha meio que uma desculpa, né? E agora Davi, sem motivo nenhum, na verdade para encobrir um pecado, resolve matar Urias. E aí, quem recebe a carta é quem? O próprio Joabe. Então o que passou na cabeça de Joabe quando leu aquela carta de Davi? Davi, né? Aquele homem que me amaldiçoou porque eu matei Abner, agora está pedindo para matar Urias. Olha só, o mau exemplo que o rei está dando para o seu capitão. Então isso aqui é algo muito sério, trazendo para nós, para o nosso cotidiano, quem está na liderança, quem está na frente de um trabalho, tem sim a obrigação de dar exemplo. Aquele negócio, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não vale para quem é crente. Quem é crente, todos os crentes têm a responsabilidade de viver uma vida de santidade. Mas quem está na liderança, quem está na frente de um trabalho, deve ter um cuidado muito maior. Até mesmo porque o diabo tenta mais. O diabo vai tentar de todo jeito. Principalmente na área sexual, mas não é somente a área sexual. Como eu falei anteriormente, nós somos tentados em várias áreas, principalmente nas nossas fraquezas. Então, o diabo vai tentar fazer você cair para escandalizar ali a igreja, escandalizar aquelas pessoas que você está liderando. Então, quando o líder cai, o que os liderados vão pensar? Nossa, se ele que está na liderança, que ora mais, que lê mais a Bíblia, que está mais próximo de Deus, caiu, imagina eu. Então vai começar a dar margem, né, para pessoas começar a falar mal e tudo mais. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Davi falhou bastante aqui nessa situação, nessa circunstância. A gente sabe que Davi paga o preço, Davi sofre as consequências, a gente vai falar disso nas próximas aulas, mas justamente por quê? Porque ele não vigiou nessa situação específica. Então nós temos que vigiar, todos os crentes de forma geral, e quem está na liderança tem uma responsabilidade muito maior para dar exemplo, é uma responsabilidade muito maior para dar exemplo em todas as áreas da vida espiritual, enfim, nós temos essa responsabilidade. Amém? Então eu encerro aqui essa aula, eu peço desculpas pelo barulho do ar-condicionado, porque estava muito quente, eu tive que ligar o ar-condicionado no meio do vídeo, aí fica um barulhinho, mas eu acredito que não tenha atrapalhado aí você me ouvir. A gente está trabalhando para melhorar a situação, o cenário, enfim, a gravação aqui dos vídeos para ficar melhor para você que acompanha aí o EBD em Foco. Qualquer dúvida é só deixar no comentário. Não esqueça de entrar no site do EBD em Foco, aproveitar a promoção, baixar o slide da Bíblia e também se inscrever no canal do EBD em Foco. Enfim, participa, compartilha para que mais pessoas possam assistir esse conteúdo e aprender mais da Palavra de Deus. A paz do Senhor, até a próxima aula.